Consult, orchestrating technology to move business forward. Bem-vindos a mais um episódio do NT Talks. Hoje seguiremos com a nossa série NT Talk Learning Sessions, focados em aprofundar discussões técnicas com profissionais diretamente envolvidos na construção de tecnologias que movem grandes sistemas e plataformas. A minha convidada hoje é a Gabriela Guedes, coordenadora de plataformas e serviços core de orquestração na Globo, e uma nossa ex-colega, né, Gabi? Seja bem-vinda aqui. Sei que você construiu grande parte da sua trajetória trabalhando ali na orquestração de processos, arquitetura de soluções, plataformas de automação, e tem atuado na liderança de projetos em diferentes tipos de sistemas, equipes, serviços, que funcionam bem coordenado lá na Globo. E aí eu queria explorar um pouco dessa sua experiência nesse universo, sobre orquestração de processos, arquitetura, quais são as competências necessárias que você acredita para trabalhar nessa hora. Então, se você pudesse apresentar, falar um pouco de ti, me mostrar um pouco como você chegou até aqui, Gabi. Eu conheço essa história, mas eu queria que você contasse para todo mundo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Como tu já falou, sou ex-colega, então tenho um carinho muito especial por tudo que a gente construiu quando eu estava na NT também. E que, inclusive, eu acho que eu já pego um gancho aqui para falar que quando eu estava na NT eu ainda era desenvolvedora, então comecei minha carreira com foco muito grande em desenvolvimento, mas sempre, desde quando eu era estagiária, com automação de processos. Na época eu trabalhava ali com IBM e BPM, eu acho que algumas pessoas vão conhecer, e depois eu migrei ali para o Camunda, mas desde quando eu era estagiária, sempre trabalhei com automação, e particularmente eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito dessa área, eu me apaixonei por essa área, porque ela tem um foco muito grande, tanto em negócio quanto em tecnologia, que eu não queria abrir mão nem de um nem de outro. Eu lembro que quando eu era estagiária, ainda meu mentor na época falava, brincando, né, seja o processo. E isso faz muito sentido até hoje para minha carreira, porque quando a gente trabalha com automação e tem um foco muito grande em orquestração de processos, a gente não deve e não pode pensar em um único ponto. A gente sempre tem que olhar para o end-to-end da jornada. Isso me ajudou muito a migrar ali para a área de produto, justamente por esse despertar ali dessa visão ponta a ponta. E depois, posteriormente, ali para a área de gestão. Então, hoje eu tô aqui com os meus times na Globo com foco em automação, gestão dos processos de negócio, orquestração dos processos de negócio. A gente tem diversos serviços compartilhados aqui que servem à plataforma como um todo e um foco também muito grande em eficiência operacional. Então, hoje eu tô aqui na Globo, também tá sendo um desafio muito legal. Também sou suspeita para falar sobre isso. E aí é um pouquinho de como eu cheguei aqui nesse momento, a ser convidada aqui junto para estar junto com vocês. Conta um pouco para mim, antes de eu entrar mais nos assuntos de arquitetura moderna, como foi a sua transição de desenvolvedora para trabalhar com gestão de produtos, gestão de carteiras. Me conta um pouco como é que foi tecnicamente fazer essa transição de uma ferramenta de BPM como o IBM BPM para uma ferramenta mais aberta, com arquiteturas mais abertas como o Camunda. Eu vou te fazer essa pergunta porque eu fiz essa transição também. Eu trabalhei com IBM, trabalhei com Oracle, e aí por volta de 2015 eu comecei a trabalhar com Camunda e teve uma mudança de paradigma ali pra mim, teve um pouco de choque de realidade. Como é que foi isso pra ti? Quando eu recebi esse desafio de mudar ali do IBM BPM para o Camunda, na época deu um frio na barriga, porque a gente sabe que o IBM em si, ele tem um desenvolvimento, a maneira como tu desenvolve é muito mais orientada à plataforma do que é orientado a uma linguagem específica de programação, igual a gente tem no Camunda, que a gente pode usar tudo, basicamente quase tudo. E para mim, particularmente, foi um pouco mais desafiador. Eu acho que muito em termos de como, desde quando eu era estagiária, eu tinha um foco muito grande em orquestração, eu sempre sempre trabalhei ali com foco em orquestração de processos, mas eu comecei com o IBM BPM, para mim não era só uma mudança de tecnologia, era começar a fazer algo que eu nunca tinha feito desde quando eu tinha começado minha carreira, que eu tava muito em linha de me tornar uma especialista naquilo. Mas eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei de aceitar o desafio. Eu tive esse mesmo
feeling, sabe? Eu, durante muito tempo, trabalhei com IBM, BPM, e eu achei que eu ia me tornar um especialista nessa ferramenta, fazer aquela trilha da IBM, você se certifica Sim. nessa ferramenta e vai evoluindo e você se torna um especialista em produtos da IBM. E aí, de repente, eu recebi uma proposta para trabalhar com o Oracle, que tinha uma semelhança muito próxima do IBM na forma como a arquitetura funcionava. E aí, quando veio o Camonda, que me deu a liberdade de poder construir o que eu quisesse, claro, usando o BPM-N como orquestração ali dos processos, né, das nossas tarefas, mas eu podia fazer o que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, de formas diferentes. Eu podia solucionar o mesmo problema e isso foi meio libertador para mim. Me conta como foi a passagem do momento de Gabriele Dev para Gabriela gestora. Que choque de realidade você tomou? Primeiro, eu ocupei ali primeiro uma posição de produto, né? E quando a gente tá na posição de desenvolvimento, por mais que eventualmente a gente tome uma posição de questionadora de algumas coisas, quando eu fui pra posição de produto, eu falo brincando que eu era uma ótima pasteleira. Tudo que chegava em mim eu falava, não, gente, vamos fazer, isso aí dá pra fazer, isso aí... Não, aqui... Aí eu tinha uma visão do processo, eu olhava pro processo, falava, não, a gente faz esse ajuste aqui e tudo mais, beleza. E aí, só que quando tu sai de uma posição que é muito mais execução e vai pra uma posição muito mais negócio, a tua visão entre o que tu vai fazer, o que tu não vai fazer, os questionamentos que tu vai levantar sobre aquilo muda totalmente. Porque não é chegar, eu preciso de um campo a mais aqui, ou eu preciso de um fluxo novo aqui, e eu simplesmente vou pegar e fazer. Não, agora eu era a pessoa que tinha que questionar o porquê que aquilo estava acontecendo. E eu falo assim que nos primeiros meses, se eu tivesse um avental um avental pra realmente pegar e falar, não, qualquer pastel que chegar aqui eu frito, e eu fritava rápido. Eu acho que tem um ponto que eu tava mais preocupada em entregar do que no que eu tava entregando. Eu acho que muito por essa adaptação, que geralmente quando a gente é desenvolvedor, esses questionamentos eles já chegam ou devem chegar já com respostas. E aí, nos primeiros meses ali, eu me preocupava de fato muito mais em executar do que buscar as respostas do porquê eu estava executando. E esse foi um dos principais desafios, e que com o tempo ali e com um trabalho muito forte também em comunicação, foi mudando até da maneira como eu me posicionava e consequentemente na maneira como as pessoas me pediam as coisas, porque chegava num ponto em que as pessoas já chegavam para mim com as respostas que eu geralmente com as respostas às perguntas que eu geralmente fazia. E isso foi muito bom. Eu acho que foi um dos principais desafios, muito em linha de comunicação, ter muito mais os porquês e não como a gente ia fazer aquilo, por exemplo. Legal, Gabi. Eu converso bastante sobre isso com os nossos colegas que são devs e fizeram essa transição para a área de gestão. E acho que quase sempre a resposta é muito parecida quando o pessoal me diz, quando eu era dev, eu tinha um problema e eu tratava aquilo como se fosse um game. Eu tinha que resolver aquele problema e era divertido porque eu estava resolvendo um problema. E quando eu passei a ser gestor, peraí, vale a pena resolver esse problema? Esse problema vai resolver e realmente vai ser efetivo ou eu só estou resolvendo ele para tirar aquilo da frente? E essas são perguntas muito difíceis para onde a gente ainda está pensando como deve. Porque a gente não olha só... A gente para de olhar o throughput, vamos dizer assim, né? De entrega, e tem que passar a olhar para o valor, de fato, para o negócio que aquilo ali vai trazer. E não necessariamente é o que vai trazer um aumento significativo para o throughput. Às vezes é uma atividade ao invés de 5, mas que vai trazer um valor agregado para o negócio muito maior. Para BPM mesmo, para gestão de processos, a gente que veio de ferramentas mais antigas, com arquiteturas mais fechadas, a gente deixou um pouco de lado a parte de modelagem do processo em si na visão de negócio. A gente sempre pensou na modelagem numa visão mais técnica. Como você vê isso, especialmente agora que a gente tem sistemas distribuídos, a gente tem que coordenar diferentes serviços, diferentes fluxos de negócio? Em que momento a orquestração se torna realmente necessária no seu ponto de vista? Aqui eu associo muito mais a complexidade do ambiente. Eu vou começar aqui a trazer um pouquinho do exemplo do que a gente tem aqui dentro hoje da Globo, em que a gente está numa área onde eu tenho mais de 17 times. Eu tenho diversos sistemas, porque esses times não são um para um. Às vezes um único time cuida de mais de seja de uma API ou seja de um sistema, de fato.
E a gente tem pessoas no meio desse processo, a gente tem sistemas no meio desse processo, a gente tem tratamentos de exceção e a gente tem uma necessidade muito grande de observar esses processos para garantir que eu estou fazendo de fato a entrega ali da execução correta, pensando na experiência do usuário. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente olha faz essa avaliação enquanto ao ambiente, enquanto à complexidade, entende que essa gestão, ela tá fora de uma, eu vou pegar e fazer uma API se conectar com outra aqui e vou ter um dash ali para acompanhar essa conexão. Não, eu tenho uma jornada ponta a ponta, em que, olhando para o contexto de processo, né, a gente tem um conjunto de dados de entrada, a gente vai ter que processar aqueles dados, e o meu resultado final não vai ser só um outro conjunto de dados, vai ser uma ação, vai ser uma venda, vai ser uma troca, vai ser uma suspensão. E aí a orquestração, ela, de fato, ela traz essa visibilidade e esse contexto aqui em que a gente consiga fazer esse acompanhamento ponta a ponta do processo. E não de vamos falar aqui, de um microserviço ou de uma série de APIs que vão se chamar ali, uma em sequência da outra, corta essa parte depois, uma em sequência da outra, e eu não vou ter essa visão do todo. E elas acontecem mais de maneira independente do que formando um processo como um todo. A gente tem visto bastante uma evolução daquela discussão entre coreografia de serviços e APIs versus orquestração de serviços e APIs. E aí chegou orientação em eventos e aí bagunçou todo mundo de novo. Como é que você está vendo o papel da orquestração hoje? Especialmente, não só a orquestração de processos, mas a orquestração de inteligência, de inteligência artificial, de agentes. O que você tem enxergado nesse sentido? Eu acho que um ponto, falando principalmente enquanto uma arquitetura orientada a eventos e orquestração, por exemplo, hoje, e aí trazendo um pouco do que a gente tem aqui, a gente olha para esses conceitos, mas eles trabalham de maneira complementar, porque eu tenho toda uma lógica em relação a controle de entrada de eventos, até porque a gente trabalha com diversos parceiros e tem ações aqui que a gente só pode fazer uma ação uma vez que eu finalize a anterior, para não comprometer a integridade do dado, mas toda essa gestão de eventos, ela de fato acontece na ponta, mas o fluxo de negócio, ele é orquestrado. Então, trazendo um pouco até do que a gente tem hoje, elas trabalham de maneira muito mais complementar do que excludente aqui para o sistema e para a maneira como a gente trabalha hoje. E quando a gente olha, aí falando um pouco de evolução, do ponto de vista de orquestração de agentes, eu vejo muito mais como a orquestração também vai começar a ser mais inteligente e trabalhar ali de uma maneira, entre aspas, independente, mas ainda assim, um dos pontos que a orquestração e aí ferramentas, por exemplo, de orquestração, acho que vai nos trazer como um benefício muito grande é a observabilidade e mapeamento do contexto. Porque quando a gente está olhando para soluções aqui com IA, e aí é uma das nossas maiores preocupações aqui, por mais que eu tenha ali uma tomada de decisão que pode ser feita por um agente com base em algumas informações que ele tem disponível, eu ainda vou precisar observar muito de perto, porque aqui a gente não quer comprometer tanto a marca, quanto o produto, quanto a experiência do usuário. Então, os agentes dentro do contexto de orquestração, e aí falando até das ferramentas que a gente utiliza hoje, como o Camunda, que traz essa possibilidade, vem muito mais como uma ferramenta a mais para a gente manter o controle dos nossos processos no descontrole que pode ser ali esses agentes conversando entre si ou falando com o usuário. Pra gente que foi dev no passado, pessoalmente ainda me considero dev, porque sempre que eu tenho oportunidade eu ainda codo um pouco. A gente sempre teve aquele pensamento, meu objetivo é escrever linha de código, eu quero escrever a linha de código, resolver o problema e pegar o próximo. E aí quando eu passei a trabalhar com processos, que eu tive que entender uma visão mais forte ali do negócio, de como estavam ligados ali as minhas jornadas para poder fazer uma entrega de valor, eu tive um impacto muito grande nisso, nessa mudança. E aí eu tive que me adaptar e tive que voltar a estudar, tive que ir para a administração, que era algo que eu não tinha estudado antes. Como é que você vê essa diferença? Como isso te impactou? E se você teve ajuda? Teve alguém que sentou
sentou contigo, te orientou nesse sentido para fazer essa transição, para facilitar isso? Eu acho que teve diversas pessoas nesse meio do caminho. Eu falo brincando que... Falo brincando não, né? Aí eu falo sério mesmo. Que eu não teria chegado até aqui se eu não tivesse diversos mentores nesse meio do caminho. Eu lembro que conforme eu fui fazendo essas transições, até para entrar na área de desenvolvimento, depois imigrando para uma posição de produto, eu tive diversas pessoas que ou fizeram aquela transição em algum momento, ou se não, estavam na cadeira ali para onde eu estava indo, que estavam dispostas a realmente me ajudar e falar: Gabi, o caminho é aqui, não vai por aqui que você vai quebrar a cara. Ou às vezes tu vai também, Gabi, aí tu quebra a cara, tu também aprende. E porque particularmente, eu acho que os processos de mentoria, eles têm que ser além de alguém chegar para você e falar o que tá certo, o que tá errado. Às vezes a gente tem que quebrar um pouco a cara para aprender também, ganhar repertório. E eu tive, de fato, essas pessoas, eu sou muito grata por isso. Eu digo que eu gosto muito. A partir dessas pessoas que tiveram esse papel na minha carreira, hoje eu ocupo uma posição em algumas comunidades, tanto olhando ali com um foco muito grande em produto, que é tanto a PM3 quanto a comunidade de mulheres de produto também, onde eu também assumo um papel de mentora dentro dessas comunidades, pensando nessas transições, que é de fato olhar para profissionais de mercado que estão querendo vir para a área, tanto da parte técnica, às vezes tanto de outras áreas, e entrando para a área de produto ou entrando para a área de tecnologia, porque eu de fato reconheço a importância da gente ter pessoas no caminho que nos estendam a mão e consiga falar: tenta o caminho por aqui. Ou às vezes a pessoa fala: caí aqui de paraquedas, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, eu preciso de ajuda. E eu falo: querida, eu acho que o primeiro ponto aqui é: o que tu quer pra tua carreira? Foram perguntas que me fizeram nesse meio do caminho, porque eu acho que se a gente não tiver claro o que a gente quer pra gente também, não vai ter nenhum tipo de mentoria que ajude, e no final o mentor ainda vai ser o culpado e falar: aquela pessoa me orientou errado. Falando um pouco das experiências que você teve aqui na NT Consult, quando você era nossa colega, e agora que você é nossa colega na Globo, ou em outros projetos que você trabalhou. E falando em quebrar a cara, que é um termo que eu gosto bastante, que tipo de erros você viu ou você cometeu quando começou a trabalhar diretamente na área com orquestração de processos? E depois, como você vê esses erros agora no papel de gestora, de alguém que coordena produtos? Eu acho que não só na NT, tá? Mas eu acho que teve momentos e alguns momentos que ficaram mais marcados, assim, em relação... Eu acho que essa visão de orquestração é olhar para a orquestração de processos como se fosse barramento, que eu acho que é um ponto relativamente comum. No começo, eu sinto que eu tinha essa visão também, e depois eu fui quebrando isso para essa visão mais processual da coisa, e a gente achar que cada atividade é um microserviço. Eu acho que no decorrer aqui tanto da minha trajetória e quanto de pessoas com quem eu já tinha trabalhado, e aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre skills também, mas eu acho que o modelo em que a gente trabalha como desenvolvedor de orquestração de processos e um desenvolvedor pensando ali com um foco muito mais em microserviço, a gente tem skills e necessidades diferentes. E eu digo isso porque quando eu comecei, eu não tinha noção disso. E depois que eu fui assumindo essa posição de gestão, eu fui percebendo que cada vez mais, quando a gente fala de um desenvolvedor que olha para a orquestração de processos, a gente não precisa só do técnico como skill. A gente precisa, de fato, tanto do interesse quanto dessa disposição em relação à visão de negócio. Porque se a gente pensar nos processos como se fosse uma sequência simplesmente de chamadas de API, dificilmente a gente vai entregar algo que de fato entregue valor
para o negócio como um todo e pensar em pontos ali, até seja de exceção, ou seja de erro de negócio ou erro técnico, como que a gente vai tratar e como que a gente não vai impactar o usuário no meio do caminho, pensando de fato na qualidade da entrega. Quando eu olho para os projetos que eu fiz lá atrás, quando eu era júnior, quando eu era pleno, com a visão que eu tenho hoje de sênior, de arquiteto, uma pessoa muito mais experiente, eu vejo como eu tratava os meus fluxos como se fosse um integration bus. Exatamente. E não é, mas naquela visão de júnior fazia todo sentido. Exatamente. Olhar nesse sentido. E aí isso muda muito conforme você vai evoluindo, vai ganhando experiência. Mudando um pouco o foco da nossa conversa aqui, vamos falar um pouco de Camunda, já que você fez essa transição para Camunda. Eu sei que um dos projetos que você teve liderança e se envolveu fortemente aí na Globo foi a implementação da jornada de vendas, usando o Camunda como uma camada de orquestração, não uma camada de integração. E vocês basicamente pegaram a jornada que existia dentro do Salesforce e o Camunda serviu como um orquestrador por trás ali, como se fosse um back-end de processos dentro da jornada. Me explique um pouco como essa arquitetura funciona na prática, quais foram os desafios que vocês tiveram que resolver. E aí, até dando um pouquinho mais de contexto, para quem não sabe, tá? A gente tinha boa parte do que é o nosso processo hoje, dividido nesse momento, em mais de 17 times aqui dentro. A gente tinha uma estrutura muito forte com o Salesforce, onde até parte do front ali trabalhava com componentes do Salesforce, mas é natural do negócio e natural de soluções técnicas também. Isso foi há muitos anos atrás, e conforme o produto foi evoluindo, a gente viu, obviamente, as necessidades de evolução enquanto produto, e a gente passou a ter responsabilidades, a gente passou a ter mais times, passou a ter responsabilidades desses times e dos componentes de cada time mais bem estruturado, para que a gente de fato conseguisse evoluir para comportar o produto de uma maneira saudável e não ficasse talvez ali às vezes fazendo puxadinhos para que evoluções que a gente tivesse necessidade ali em relação ao produto. Nessa transição, o que são parte dos meus times hoje aqui, que na época se chamava inclusive, e aí eu até remeto aqui a um ponto, como essa visão é importante, o time se chamava integração, e depois que eu assumi ali a gestão do time, eu falei, gente, a gente vai rebatizar o time, porque integração é muito amplo, e eu não quero que ninguém olhe pra gente e pense em barramento. Às vezes chegavam coisas assim que o pessoal falava, não, precisa levar um dado aqui de um lugar pro outro, fala com integração. Eu falei, gente, eu não faço isso, gente, eu faço, orquestração de processos de negócio. E a gente conseguiu mudar isso aqui dentro, eu acho isso muito legal. E conforme teve aqui a criação do time, os novos desenvolvimentos, o que a gente usa aqui é o Camunda, e o Camunda ele assumiu um papel muito importante para que a gente tivesse, de fato, esses desenhos ponta a ponta dos nossos processos. Hoje a gente tem mais de 40 fluxos desenvolvidos que cuidam de toda a etapa de vendas e pós-vendas. Então, tudo que é gestão de assinatura hoje passa pelo Camunda. A gente processa milhões de eventos mensais, e aí vale até destacar que, com base nisso, fomos cases ali no ano passado no CamundaCon em Nova York, porque, de fato, a gente organizou os papéis e responsabilidades de cada time e sistema, mas o Camunda ele é o responsável por orquestrar essa comunicação e entregar ali um resultado final que geralmente é algum tipo de ação de gestão da assinatura. Então, para vender, eu preciso olhar para o pagamento, eu preciso olhar para o que o usuário vai assistir, eu preciso olhar para as nossas bases de cliente, de contábil, de fiscal, e-mail, e aí isso tudo é orquestrado pelo Camunda, e aí a gente tem esse grande potencial aqui de escala também, justamente porque esse foi um dos objetivos. A gente consegue controlar como esses eventos chegam nas pontas e consegue controlar a execução também dentro do próprio Camunda. Então ele assumiu um papel, a gente fala brincando aqui que, pensando num corpo humano, ele aveia as veias ali responsáveis por trafegar sangue para todos os órgãos. Então, sem ele nada funciona hoje. Foi muito
bacana a gente ter ido para Nova York apresentar o case da jornada de venda ali com o Camunda. E aí, pensando nessa experiência de ter ido a Nova York palestrar na frente de todo mundo, com transmissão online, que outros cases da Globo com Camunda você acha que mostra esse potencial prático da ferramenta ali na orquestração? Ou que outros cases você acha que isso aqui eu gostaria muito de levar para o Camunda? Eu acho que isso solucionaria um problema muito grande que eu tenho aqui dentro de casa. E aí, pensando nesses cases, eu acho que a gente tem diversas oportunidades aqui, mas tem dois em especial aqui que olha para o que é o controle de preço da nossa base. Eu acho que principalmente em termos de volumetria, hoje aqui para manter todo mundo devidamente sincronizado, não é? A gente tem milhões de usuários aqui dentro, então eu acho que é importante dizer que é algo simples e a gente está falando aqui, eu vou sempre voltar para esse ponto de experiência do usuário, porque por mais que a gente esteja falando de um produto que a gente entende aqui como algo com foco em plataforma, acho que independente do ponto da cadeia que a gente tá, a gente tem que pensar na experiência do usuário, e aí é algo que eu converso sempre com os meus times, por mais que seja algo back-end, vamos dizer assim. E manter todo mundo sincronizado não é uma tarefa fácil. A gente tem diversos componentes, então hoje também a gente tem uma volumetria e uma escala e uma complexidade ali nessas partes do fluxo de manter a sincronização dos dados e preço, por exemplo, que tem uma complexidade alta, e aí possibilidade de virar um case também. E também o foco em orquestração de agentes. A gente está cada vez mais explorando em como trazer aqui de maneira inteligente a IA para dentro dos nossos fluxos de negócio, de maneira a potencializar esses fluxos e a experiência do usuário e cada vez mais entregar essa experiência conversacional, mas sendo orquestrado ali pelo Camunda. Cada vez a gente vê aqui possibilidades com diversos players, tanto Salesforce quanto Google, e a gente entende que, olhando já para o que a gente tem aqui dentro de casa enquanto stack, o Camunda viria também como uma possibilidade de orquestração desses itens, desses agentes. Então, acho que são duas possibilidades aí, tanto olhando um com foco em escala, outro com foco em inovação, que poderia virar case aí pro próximo ano. Ou para esse, né, Leopoldo? São ótimos problemas que a gente tem para resolver aqui. Queria mudar um pouco aqui o caminho da nossa conversa e falar um pouco sobre o mercado de trabalho, como é que está a área para quem quer trabalhar com orquestração de processos, com BPM, com orquestração de agentes, que tem chegado bem forte no mercado. Que características, que competências você enxerga que fazem a diferença hoje no dia a dia para quem quer trabalhar com o que a gente tem feito hoje fortemente aí na Globo? Eu acho que essa disposição e consciência de entender o negócio antes de pensar no código ou no processo, ela é muito importante. E seja a partir de conversas, e aí trazendo já um primeiro ponto aqui, que é comunicação. Falo brincando, eu acho que tem aquele ditado, e eu nunca sei se eu falo certo, que é quem tem boca vai a Roma, e sair falando e com as pessoas, e seja pares dentro da mesma área ou de áreas diferentes, foi algo que me ajudou bastante no decorrer da minha carreira. E esse ponto de comunicação e entender o negócio, ele é muito importante. E a gente falou muito aqui das ferramentas de orquestração, e todas elas têm uma base muito forte ali em trabalhar com o BPMN. E o BPMN, ele foi criado para ser uma linguagem em comum entre áreas. Então, aquele famoso vou desenhar para ver se tu entende, e não de maneira pejorativa aqui, a gente ter um desenho do nosso fluxo de negócio e como é a responsabilidade de cada sistema. A gente tem processos que vão ter pessoas envolvidas. Qual que é a responsabilidade daquela pessoa dentro do processo? E ter essa noção de modelagem, e tem diversos conteúdos hoje na internet que vai te trazer ali uma bagagem do que é, quais são ali as notações do BPMN, o que é cada evento, porque, assim, eu já cansei de entrar em reunião de refinamento técnico
Aí tinha uma galera de negócio, tinha uma galera de produto, tinha uma galera técnica. Parecia que tava todo mundo falando a mesma coisa e ninguém tava se entendendo. Aí eu pegava, eu abria a tela e falava, gente, eu vou desenhar aqui. Você brincou no começo, mas é desenhar para ver se entende. Exatamente, exatamente. E isso ajuda muito na comunicação. E eu acho que seja trabalhando ou não, automatizando processos ou orquestrando processos diretamente, essa visão de processos, ela é muito importante para a gente conseguir trabalhar essa comunicação em comum com todo mundo. E aí, se alguém pensar em migrar para essa área, eu acho que seria um dos primeiros pontos aqui, vai olhar para BPM, vai olhar para BPM, vai olhar para anotação, vai estudar evento, porque isso daqui é muito importante e vai te abrindo portas para você melhorar a comunicação também, no sentido de, às vezes eu vou estar ali com uma pessoa que não é nada técnica e eu preciso mapear um processo com ela, faz um desenho e aí pode ser no Paint, se vocês quiserem, faz lá 3 quadradinhos sequenciais e identifica as atividades, mas isso é um dos principais pontos assim que eu entendo como a fundação da base ali para quem quer migrar ou trabalhar com orquestração de processos. Como eu vim da área mais técnica e depois caí com processos, eu sempre pensei no processo numa forma de resolver um problema técnico. E a gente tem analistas de processos que vêm da área de negócio. Então você tem 2 perfis, você tem o desenvolvedor que foi trabalhar com BPM e você tem o administrador que trabalha com BPM e precisa traduzir isso para uma linguagem técnica. Como é que você acha o meio termo entre esses 2 perfis? Eu acho que olhando para o mapeamento de processos, e aí eu não vou falar de meio termo necessariamente. E aí, o porquê? Aí eu vou trazer um exemplo. Eu tenho um viés técnico muito grande e olhando do ponto de vista técnico e em processos sistêmicos, que é algo que eu trabalho muito no meu dia a dia, a maneira como eu vou pegar e vou fazer um processo sistêmico necessariamente, não vai ser a mesma maneira como eu vou desenhar, dependendo do fluxo, um fluxo pensando no usuário de negócio. Nesse último quarter e nesse ano aqui também, a gente está fazendo diversos trabalhos de mapeamentos de processos com os nossos parceiros de negócio. E a gente tem ali uma camada sistêmica, obviamente, mas o nível em que eu desço geralmente nessa camada sistêmica não é o mesmo nível que eu vou descer se eu estiver falando de fato no step by step do processo sistêmico em si. Então, eu trago uma visão macro e aí um exemplo, comunicação com sistema X para fazer Y, mas eu não necessariamente desço tanto o nível das atividades, eu acho que muito mais pensando em níveis. Essa visão, ela é complementar, porque eu acho importante que muitas das vezes o time de negócio ele tem uma visão de quais são os pontos de interação com os sistemas, mas pensando já num viés mais técnico, a gente não ter tanto nível de granularidade técnico que a gente teria num desenho de processo interno, porque senão eu acho que pode causar mais confusão ou dúvida do que necessariamente promover ali uma comunicação fluida com todo mundo, porque de fato a gente vai ter ali que, beleza, eu tenho meu ponto de interação com o sistema, mas eu não vou precisar descer no bit, no byte, numa visão de processo, que possivelmente eu vou descer com o meu time de desenvolvimento. Mas eu não deixo de entregar essa camada acima também para o meu time de desenvolvimento, que eu acho importante eles terem, para eles saberem em que momento do processo de negócio está sendo feita a interação com o sistema deles. E aí eu acho que isso é importante para todo mundo, para o desenvolvedor, para o PO, para o parceiro de negócio, para todo mundo. Mas aí a gente pensa muito mais entre níveis e esses caras trabalhando de maneira complementar do que necessariamente de maneira excludente. E aí eles se complementam de fato. Eu sei que você tem liderado iniciativas na área de produtos para a inclusão de mulheres, ajudando mulheres dessa área a fazer essa transição. E o nosso mercado de tecnologia ele tem esse desafio muito grande em relação à diversidade. É uma área que, em grande parte, é dominada por homens.
Como é que você vê o espaço das mulheres hoje na arquitetura de sistemas, na engenharia de processos? E que tipo de iniciativas você acredita que podem ajudar a diminuir esse gap em relação a essa diferença de profissionais ali, homens e mulheres dentro da área de TI? Eu acho que tem ações que geralmente são promovidas de maneira meio corporativa, e aí falando do próprio RH e tudo mais, que são muito importantes, e eu acho importante que as empresas também tenham esse tipo de posicionamento com foco em diversidade, mas eu acho que para além disso, a gente que está em posições de liderança também tem que ter um olhar muito mais crítico para isso, pensando em momentos de fazer um processo seletivo, em momentos de fazer uma promoção, em momentos de olhar para a composição dos nossos times. Hoje eu tenho, os meus times eles são mistos, então eu não tenho... e procuro não ter time formado só por homens, porque eu acho que, para além da diversidade, isso contribui para a maneira como são feitas discussões dentro dos times, tendo pontos de vista diferentes, até de maneira, de fato, ali da... Ai, me fugiu a palavra. Mas, de fato, do posicionamento da pessoa. Eu acho que a diversidade traz visões diferentes que se complementam. Você perde muito quando você deixa de ter essa diversidade. Exatamente. Então, é algo que eu acredito bastante. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a cruzar aqui em relação a esse desequilíbrio enquanto área, mas que pouco a pouco a gente está conseguindo ter mais mulheres em posições de liderança, e aqui dentro da Globo em especial é algo que é bastante incentivado, e eu sou exemplo disso. Então é algo que eu acredito bastante, e eu procuro também propagar isso para os meus times, e aí de fato exercendo a minha posição de liderança e o meu compromisso também em ter um olhar mais crítico para isso e para a composição dos meus times hoje. Então acho que é um complemento, tanto o viés corporativo quanto as pessoas em posição de liderança, fomentar isso dentro dos times também, para manter essa diversidade, porque assim, tem muita profissional no mercado. Por mais que a gente tenha ali um ponto já em relação a ter muitos homens e tudo mais, mas também tem, hoje em especial, tem muitas mulheres disponíveis e qualificadas também. Então, a gente também olhar para isso com um senso crítico maior. E aí, fechando aqui o nosso bate-papo mais técnico, eu queria te fazer uma pergunta sobre as tendências do futuro. O que você tem visto ali para a orquestração que você acha que merece um grande destaque? Aí eu vou chover no molhado, né? Que aí... vai vir aquela resposta da inteligência artificial, né? Aí é orquestração de agentes, entendeu? Para além da IA, tá? Orquestração de agentes e essa visão não necessariamente de um processo estruturado, como a gente fala, né? Eu acho que vai ser um grande desafio para nós, mas ao mesmo tempo algo muito inovador. Então muda, a gente falou um pouco ali da mudança em relação a ferramentas, né? E a gente foi para algo que nos dava uma liberdade muito maior de desenvolvimento, mas também muda agora a maneira como a gente pensa em processos, pensando ali nesse sequencial, ou nessa maneira estruturada que muitas das vezes a gente trabalha hoje. A gente já tinha ali um modelo não estruturado, mas particularmente é algo que eu trabalhei muito pouco no decorrer da minha carreira, mas agora isso começa a se tornar uma tendência, e aí abrindo um leque de possibilidades e de novas maneiras de desenvolver também, que vai ser desafiador, vai ser inovador, mas vai ser legal. E aí, fechando aqui o nosso bate-papo, Gabi, sobre a vida pessoal, tirando o ramo da tecnologia, você tem algum hobby, alguma atividade que você faça para desligar a cabeça e falar assim, eu preciso fazer algo diferente, algo que eu gosto? Eu gosto muito de andar a cavalo. Nossa, que curioso! Sim, eu gosto bastante de andar a cavalo. É algo que, na maioria das viagens que eu faço, eu sempre procuro se tem algum lugar para andar de cavalo. Recomendo muito andar a cavalo na praia, tá? É uma experiência muito gostosa, porque de fato dá uma sensação de liberdade, uma adrenalina controlada. Não me chama pra ir numa montanha-russa que eu não vou, entendeu? Mas andar a cavalo eu gosto bastante. Eu quero ver fotos, vou precisar de fotos disso pra botar na capa do podcast.
Para fechar aqui nosso bate-papo, você indica alguém para a nossa próxima conversa? Tem algum colega, alguém que você fala, não, conversa com ele que vai ser legal? Pode ser uma pessoa ou tem mais de uma pessoa? Quantos você quiser indicar, Gabi? Aqui eu vou ser suspeita, mas é um dos meus pares hoje aqui dentro, que assume uma posição de liderança técnica cross aqui muito forte, que é o Matheus Hoff. Ele tem uma bagagem também e ele foi uma das pessoas que chegou aqui também na Globo quando tudo era mato. Então acho que vai ser alguém aí que vai ter bastante história pra contar. O Alisson Nogueira também, que é um dos meus liderados, só que ele tá vindo aqui com um foco muito grande em IA e desenvolvendo soluções de fato, não só utilizando agentes. Então acho que seria algo muito legal, até porque ele tá fazendo essa migração e trazer esses desafios aí do desenvolvimento de software normal para um novo modelo de desenvolvimento. Seria muito legal para promover essa troca aqui dentro. Muito obrigado, Gabi. Obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente. A conversa de hoje mostra que a orquestração de processos vai muito além da tecnologia. Ela envolve arquitetura, uma visão sistêmica, a compreensão profunda de como os sistemas estão integrados dentro da organização. E foi um prazer conhecer um pouco mais da sua trajetória, da sua perspectiva de vida, do seu futuro. E saber que você gosta de andar a cavalo foi uma surpresa muito grande para mim. A gente nos vê no próximo NT Talks. Obrigado. Obrigada, gente. NT Consult. Great people coding the future.